Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Maratona Prova Brasil. Sou a professora Ellen e estarei acompanhando vocês no decorrer das aulas. Temos como objetivo trazer para vocês alguns conceitos, recordar outros, para que vocês se sintam um pouco mais preparados para a prova SAEB que vocês farão neste ano. Na aula de hoje, nós trataremos sobre coeficientes e equação de uma reta. Vamos lembrar que a equação de uma reta, ela pode ser escrita por meio dessa fórmula que a gente vê aqui na tela. Y menos y de A igual a M que multiplica x menos x de A, sendo que esse x de A e y de A é um ponto qualquer dessa reta e esse M é o coeficiente angular da reta. O que é o coeficiente angular da reta? É um número relacionado ao ângulo formado pela reta e o eixo horizontal x. Então, esse número relacionado a esse ângulo, na verdade, é a tangente desse ângulo aqui, a gente chama de coeficiente angular. Então, se eu conheço o coeficiente angular dessa reta e tem um ponto qualquer dessa reta, a gente consegue escrever a equação da reta por meio dessa formulinha que você está vendo aí. Y menos y desse ponto, que a gente está chamando de A, igual a M, que é o coeficiente angular, vezes x menos x desse ponto, tá bom? Agora, olhando aqui nesse gráfico, a gente percebe que a gente tem um ponto que está no eixo Y de coordenadas 0 e N. Esse ponto é o ponto N. Então, se nós substituirmos o XA e o YA por esse 0 e por esse N, nós vamos ter aqui, como a gente pode ver, Y menos N, porque seria o Y do ponto, igual a M que multiplica x menos 0, porque é o x do meu ponto. E aí, resolvendo o que é possível aqui, a distributiva, e isolando o y dessa equação, nós temos essa outra formulinha aqui, y igual a mx mais n. Essa formulinha com o y isolado, nós chamamos de equação reduzida da reta. E aí, o número que acompanha o x na reduzida é o coeficiente angular, é esse m que a gente tem na equação principal que eu mostrei para vocês inicialmente. E o n é conhecido como coeficiente linear. Com isso, vamos responder essa questão 1 que diz assim: considere a reta R, cuja equação geral é dada por 6x menos 2y mais 18 igual a 0. Represente-a no plano cartesiano e identifique os coeficientes angular e linear dessa reta. O modelo dessa equação, que veio nesse exercício, ela é chamada de equação geral da reta, porque ela está igual a 0. Para que a gente consiga, de uma forma mais simplificada e mais fácil, identificar quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear, basta que a gente escreva essa equação na sua forma reduzida. Para isso, é só a gente isolar o y nessa equação. Então, a gente tem 6x menos 2y, olha só, 6x menos 2y mais 18 igual a 0. A gente vai isolar esse y aqui. Então, vamos deixar menos 2y igual menos 18 vai para o outro lado, menos 6x aqui. E aí, como o y está negativo, vamos multiplicar essa equação inteira por menos 1 para trocarmos esse sinal do y para que ele fique positivo. Então, teremos 2y igual a... Eu vou inverter esses dois termos aqui só para ficar melhor a visualização. 6x mais 18. Como o y ainda está acompanhado do 2 multiplicando, a gente vai escrever esse 2 do outro lado, dividindo os dois termos. Ele vai dividir o termo x e o independente de x. E aí nós vamos ter a equação reduzida, que vai ser 6 dividido por 2, 3x, mais 18 dividido por 2, 9. Temos aqui a forma reduzida dessa equação. Quem vai ser o coeficiente angular? O m que a gente estava usando na outra fórmula. É o número que acompanha o x. Então, o coeficiente angular, que é o m, que a gente usa a letra m para representar, é o número 3. E já o coeficiente linear
a gente vai chamar de n nessa expressão, é o 9, é aquele termo independente de x na equação reduzida. Então, quando o exercício pergunta qual é o angular e o linear, é melhor que a gente escreva essa equação na forma reduzida, que é mais fácil de identificar. E aí o exercício está pedindo também que a gente represente essa equação no plano cartesiano, representar graficamente. Então, para que a gente consiga representar essa equação no plano cartesiano, a gente precisa de pontos para representá-lo. Mas veja, quando a gente tem essa equação na forma reduzida, um ponto ele já é bem nítido. Esse ponto é exatamente o coeficiente linear. O que significa o coeficiente linear? Significa que quando x vale zero, esse resultado a gente tem o coeficiente linear. Então, se eu colocar no lugar do x dessa expressão 0, eu vou ter 3 vezes 0 mais 9. O que resulta dessa conta? 3 vezes 0 é 0. Resulta o 9. Quer dizer que quando x é 0, eu tenho como y 9. É exatamente o ponto que a minha reta vai cortar o eixo y quando eu represento graficamente. Então, como é uma reta, eu só preciso de 2 pontos para representar esse gráfico. Um ponto eu já tenho, que é o coeficiente linear aí, que tem coordenadas 0 e 9. O outro ponto, a gente pode encontrar o zero da função. Qual é o zero da função? Eu estou te perguntando agora para que valor de x eu vou ter a minha função igual a zero, ou a minha equação, né, igual a zero. Quando que o meu y vai ser zero? Para que valor de x o meu y vai ser zero? Então eu vou fazer assim, eu vou pegar a minha funçãozinha aqui, a minha equação no caso, é porque ele tem o mesmo modelo da função. Só que a gente vai deixar esse assunto de função para uma outra aula, a gente vai chamar de equação mesmo. Então aqui eu tenho a equação y igual a 3x mais 9, a gente vai igualar 3x mais 9 igual a zero. Eu estou dizendo agora que meu y vale zero. Qual vai ser esse valor de x? Então, a gente vai isolar esse x, 3x igual a menos 9, x igual a menos 9 que divide 3, x igual a menos 3. Isso quer dizer que quando x é menos 3, o y vale zero. Então, eu já tenho 2 pontos aqui muito importantes que me ajudam a representar graficamente essa equação. Então, eu tenho aqui, eu vou fazer só um esboço do gráfico para vocês visualizarem essa representação. Então, aqui eu tenho o menos 3, que é o ponto menos 3 e 0, e aqui em cima no y, eu vou ter mais ou menos aqui o ponto 0 e 9, que é o nosso coeficiente linear. E aí, a gente vai ter aqui um gráfico mais ou menos nessa situação. Então, essa aqui é a representação no plano cartesiano dessa equação que começou com geral, a gente fez a reduzida e representamos graficamente. Então, 2 pontos importantes aqui que é legal de você enxergar. É o coeficiente linear, que é o momento em que meu x vale zero, e aí eu tenho como resposta o coeficiente linear, que vai ser sempre o independente de x na minha equação reduzida, e o zero da minha equação, que é quando o meu y vale zero. E aí eu encontro o valor de x, tá bom? Vamos para a próxima questão. Vamos lembrar algumas tangentes. Por que lembrar algumas tangentes? Como eu falei para vocês aqui no início, a gente tem como coeficiente angular um valor que é relacionado à tangente do ângulo formado pela a minha reta e o eixo x aqui. Então, se eu souber a tangente do ângulo, quando esse ângulo é dado, eu já consigo saber quem que é esse coeficiente angular. Então, vamos lá para esse momento de recordar. Então, a gente tem a tangente de 30, 45 e 60. Esses ângulos são chamados de ângulos notáveis, que a gente viu lá no 9º ano, que são ângulos que normalmente aparecem mais. Então, a gente tem que a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 é 1 e a tangente de 60 a raiz de 3. E aí, a gente tem também a tangente de 120, que é menos raiz de 3, de 135 menos 1, de 150, que é menos raiz de 3 sobre 3. Lembrando dessas tangentes, a gente consegue responder essa questão 2, que diz assim:
Observe a representação gráfica de uma reta no plano cartesiano. E aí a gente tem essa representação, o ângulo formado da reta com o eixo x é o ângulo de 45 graus, como a gente pode ver aqui, e esse gráfico, ele corta o eixo y no ponto -2, quer dizer que as coordenadas desse ponto é 0 e -2, tá certo? Assinale a alternativa que corresponde à equação dessa reta. Assim como eu falei nos exercícios e explicações anteriores, a gente tem o ponto que ele cruzou o meu eixo y, ele já é o coeficiente o quê? Coeficiente linear. Se ele é uma reta, a gente pode escrever naquele modelinho da equação reduzida. Qual seria o modelo dessa equação reduzida? Vamos escrever aqui. O modelinho da equação reduzida é y igual a mx mais n, onde o m é olha aqui, o m é o coeficiente angular e o n é o coeficiente linear. O n a gente já consegue saber só de olhar nesse gráfico, é exatamente o -2 que a gente enxerga aqui, que é quando o meu x vale 0. Então a gente já sabe que esse n vai valer, olha só, eu terei mx menos 2 aqui, como a expressão que representa essa reta. Então, falta eu encontrar o coeficiente angular para que a gente consiga escrever essa equação na sua forma reduzida. Então, se o meu ângulo formado da reta com o eixo x é 45 graus, se eu fizer tangente de 45 graus, eu vou saber quem é esse m. Tangente de 45 graus, vamos voltar lá na tela para lembrar quanto vale? Olha só, tangente de 45 graus vale 1. Então, o meu m, o meu coeficiente angular, vale 1. Então, a minha equação, olha só, ela vai ser 1x, que é esse 1 a gente não precisa colocar, menos 2. Essa é a equação reduzida. Só que vamos olhar as alternativas e ver qual que é o modelo que ele usou para representar essa equação. A gente pode representar de diversas maneiras. Eu posso trazer todo mundo para um lado só, igualar a 0, aí a gente tem aquela equação no modelo geral que a gente fala, ou ela pode estar reduzida dessa maneira, ou ele pode escrever de uma outra maneira que não tem nenhum nome específico. Então vamos ver aqui. A letra A, y menos x igual a 1. Olha só, se eu trouxer o y, vou até fazer de outra cor. Se eu trouxer o x para junto do y, eu terei y menos x, que é igual à primeira parte dessa questão, dessa alternativa A. Vai ficar igual a menos 2 e não igual a 1, então não é a alternativa A. Na letra B, apareceu raiz de 3 sobre 3. A gente nem tem esse valor aqui na resposta, então não vai ser a letra B. A mesma coisa para a letra C, que apareceu raiz de 3 sobre 3. A gente não tem esse número na nossa questão. Também não vai ser a letra C. Vamos analisar a letra D. Eu tenho y mais 2 igual a x. E aqui, na reduzida que a gente tinha feito, estava y igual a x menos 2. Se eu trouxer, eu vou até apagar essa daqui que eu já tinha feito. Se eu trouxer o menos 2 para perto do y, eu vou trocar o sinalzinho dele e aí eu vou ter o quê? Olha só, y mais 2 igual a x. É exatamente a alternativa D que a gente tem aqui. Então, a gente pode dizer que a equação que representa essa reta é a letra D, y mais 2 igual a x. Ok? Vamos para a próxima. Agora uma questão que ela é uma questão que caiu no Enem, e aí ela diz assim: as curvas de oferta e de demanda de um produto representam, respectivamente, as quantidades que vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades de oferta e de demanda de um produto sejam, respectivamente, representadas pelas equações QO igual a menos 20 mais 4P, QD igual a 46 menos 2P, em que QO é a quantidade de oferta e QD é a quantidade de demanda e P é o preço do produto. A partir dessas equações de oferta e de demanda, os economistas encontram o preço de equilíbrio de mercado, ou seja, quando QO e QD se igualam. Para a situação descrita, qual o valor do preço do equilíbrio aqui?
Se você perceber o modelo que são escritas essa equação da oferta e essa equação da demanda, ela tem um modelinho da equação na forma reduzida. Só que ao invés da gente ter as letras M e N, ou P e Q, ou X e Y, a gente tem as letras Q e P aqui. Ao invés de ser X e Y, a gente está usando o Q no lugar do Y e o P no lugar do X. Mas o modelo não deixa de ser a equação de uma reta. Então, aqui ele está dentro desse contexto justamente por isso, porque a representação dessa situação é por meio de uma equação da reta. Inclusive, se eu fosse representar graficamente essa situação, me daria duas retas, uma reta para a oferta e uma reta para a demanda. E aí ele fala para nós encontrarmos o preço para que haja um equilíbrio aí. E no enunciado ele fala quando que existe o equilíbrio. O equilíbrio vai acontecer quando essas duas equações se igualarem. Então eu vou fazer isso. Eu vou pegar a equação da oferta e vou igualar com a equação da demanda. E aí a gente vai ter uma equação para descobrir o valor P, que é o preço desse produto. Então vamos lá. Nós vamos fazer menos 20 mais 4P, que é a equação que representa a oferta, e vou igualar a equação que representa a demanda, 46 menos 2P. Uma equação simples do primeiro grau que eu preciso encontrar o valor de P. A gente coloca as letras de um lado só e quem não tem a letra do outro lado. Então aqui a gente vai fazer 4P, esse menos 2P que está no segundo membro, a gente traz para o primeiro membro, fazendo a soma agora. E aí teremos o 46 permanece e o 20 que está subtraindo no primeiro lado, ele vem para o segundo lado somando. 4P mais 2P teremos 6P, igual a 46 mais 20, 66. O preço será, o 6 está multiplicando, a gente vem dividindo aqui o 66. 66 dividido por 6, a gente tem 11 como resultado, não é? Se você não lembra como faz essa conta, vamos fazer aqui, olha. 66 dividido por 6, 6 divide 6, 1. 1 vezes 6, 6, para 6 não falta nada, abaixo 6. 6 divididos por 6 dá 1 de novo, 1 vezes 6, 6, para 6, nada. Então, o preço que vai ter o equilíbrio entre essas duas situações, oferta e demanda, vai ser 11, ok? Vamos para a próxima. Questão 4. Em uma corrida de táxi, é cobrado um valor inicial fixo, chamado de bandeirada, mais uma quantia proporcional aos quilômetros rodados, percorridos. Se por uma corrida de 8 quilômetros paga-se R$ 28,50 e por uma corrida de 5 quilômetros paga-se R$ 19,50, então o valor da bandeirada é... Olha só, essa situação de corrida de táxi, ela sempre nos leva a uma função, a uma equação de reta. E essa equação de reta, olha só, ela vai ter esse modelinho na forma reduzida. Y igual a mx mais n, onde esse m aqui é o preço do quilômetro rodado. Esse x vai ser a quantidade de quilômetros rodados e esse n seria a bandeirada, que é esse valor que ele está falando que é fixo. E é justamente isso que ele está perguntando. Então, seguindo essa regrinha que eu mostrei aqui, ou mesmo se você não conhecesse essa regrinha, mas só de compreender essa situação que ele está te trazendo, se ele fala assim, por uma corrida de 8 quilômetros, paga-se R$ 28,50. Então, você pode dizer assim, se eu pagar R$ 28,50, é porque um preço, vamos chamar de P, só porque é preço, um preço pelo quilômetro rodado vezes 8, mais um valor fixo, vou chamar esse valor fixo de X. Vai me dar esse R$ 28,50, tá certo? E numa outra situação, eu tenho R$ 19,50 eu vou pagar se eu andar 5 quilômetros, então é o preço por quilômetro vezes 5, mais esse valor fixo X, tá certo? Então, eu preciso descobrir aqui o valor de X, que é essa bandeirada, que é o valor fixo. Se você perceber, o P de uma é o mesmo P da outra, o X de uma é o mesmo X
da outra. Então eu posso resolver esse probleminha por meio de sistema, que é também um assunto que a gente vai fazer em outra aula, entretanto, não está tão difícil de fazer aqui. O que a gente pode fazer aqui? Como o x de uma expressão é o mesmo x da outra expressão, eu posso isolar o x nas duas expressões. E aí vai ficar da seguinte maneira: 28 e 50, P vezes 8 é 8P. Traz para junto do 28 e 50, vai ficar menos 8P igual a x. Isolei o x na minha primeira equaçãozinha aqui, na minha primeira expressão. Vou fazer o mesmo na segunda. 19 e 50, P vezes 5 é 5P. Vou trazer para cá, menos 5P, igual a x. Veja, eu tenho 28 e 50 menos 8P como valor de x. E tenho 19,50 menos 5P também como valor de x. E esses valores de x são iguais. Então, eu também posso igualar essas duas expressões. Então, eu terei a seguinte igualdade: 28,50 menos 8P igual a 19,50 menos 5P. Olha que equação a gente tem para resolver. P de um lado, quem não tem para o outro lado, a gente vai descobrir o preço por quilômetro rodado. Tá certo? Não é o que ele perguntou, mas se eu souber o preço por quilômetro rodado, eu substituo em uma das minhas equações e descubro o valor da bandeirada. Então, vamos resolver essa expressãozinha. Nesse caso, eu vou deixar a letra P do outro lado para que ela fique positiva. Assim, a gente não precisa multiplicar por menos 1. Tá bom? Então, eu vou fazer da seguinte maneira: 28,50 eu vou deixar aqui e o 19,50 eu vou trazer para cá, subtraindo. Igual a menos 5P permanece do outro lado e esse menos 8 vai junto dele como mais 8. E aí a gente faz 28,50 menos 19,50, a gente vai ter R$ 9,00 aqui. Igual, menos 5 mais 8, sinais diferentes, a gente faz subtração, então eu vou fazer 8 menos 5 e vou deixar o sinal do número maior, que é o sinal do 8, que é positivo. 8 menos 5 dá 3, 3P. Esse 3 está multiplicando, para que o P fique sozinho, ele vem dividindo 3 aqui. Então, a gente chega no valor que o preço a pagar por quilômetro rodado é 3. Então, eu venho aqui, olha, nessa expressãozinha mesmo, e vou colocar no lugar de P, coloco 3. Então, a gente vai ter 19,50 menos 5 vezes 3 é o preço da bandeirada X. 19,50 faz o vezes, 5 vezes 3 é 15. 19,50 menos 15, quanto que resulta? 4,50, né? Então, 4,50 é o valor da bandeirada. Olhando as alternativas, a gente encontra a alternativa D como resultado aqui, tá bom? Vamos para a próxima. Questão 5, uma questão da Cefet de Minas Gerais. Diz assim: um experimento da área de agronomia mostra que a temperatura mínima da superfície do solo Tx em graus Celsius é determinada em função do resíduo X de planta e biomassa na superfície em gramas por metro quadrado, conforme registrado na tabela a seguir. Então, 10 gramas por metro quadrado, você tem uma temperatura de 7,24 graus Celsius. 20 gramas, 7,30. 30 gramas, 7,36. 40, 7,42. 50, 7,48. 60, 7,54. 70, 7,60. Analisando os dados acima, é correto concluir que eles satisfazem a função? Querido, se eu colocar esses dados em um gráfico, ele vai me dar algo parecido com isso aqui, olha só. Eu terei aqui na horizontal as gramas, então 10, 20, 30, 40, só para a gente ter uma ideia aqui de como ficaria. E aqui eu teria a temperatura, tá? Eu não vou fazer uma escala certinha, mas só para a gente ter uma ideia, olha só, 7,24, 7,30, 7,36, então olha só, 10, 7,24, aí o 20, vocês vão perceber que a gente vai ter uma representação dada por uma reta. Se eu tenho uma representação dada por uma reta, eu posso escrever a equação da reta.
E aí, para nós escrevermos essa equação da reta, é só nós lembrarmos que essa equação, ela vai ter modelo y igual a mx mais n, tá certo? Como eu não tenho esse gráfico, eu não consigo identificar o mn só de olhar. Eu precisarei identificar, na verdade, eu precisarei calcular esse mn por meio dos dados que o exercício me traz. Então, esses valores 10 e 7 e 24, na verdade, eles são os pares ordenados que eu preciso para encontrar esse mn. Então, aqui eu vou pegar os dois primeiros como pares ordenados aqui. Então, eu vou usar o primeiro par, 10 e 7, 24, como sendo um ponto, e vou pegar o segundo 20 e 7, 30 como sendo o segundo ponto. Por que isso? Porque nós podemos encontrar o coeficiente angular m como sendo a variação do y dividido pela variação do x. É uma maneira de nós encontrarmos o coeficiente angular quando nós temos dois pontos dessa reta. Então, a gente pode fazer esse m calculando o y do segundo ponto, vou chamar yb, poderia ser, vou chamar y2 ao invés de ser yb, vou chamar de y2. Então, eu posso fazer y do segundo ponto menos y do primeiro, dividido por x do segundo ponto menos x do primeiro. É uma outra maneira de encontrarmos o coeficiente angular quando nós não temos o ângulo dessa reta, ou mesmo não tenho nem a reta. Então, olha só, pegando esses dois pontos que eu falei aqui para vocês, a gente vai fazer o seguinte cálculo: 7 e 30 menos 7 e 24, dividido por 20 menos 10. Eu vou tirar esse gráfico aqui só para liberar um pouquinho do espaço para a gente fazer esse cálculo, tá bom? E aí a gente vai ter o seguinte cálculo aqui. 7,30 menos 7,24, vamos pensar em dinheiro, né? Porque é mais prático de fazer esse cálculo. 7,30 menos 7,24 dá 0,06, que seria 6 centavos. Mas, se você não lembrar disso, vamos fazer esse cálculo. 7,30 menos 7,24 é vírgula embaixo de vírgula, ok? E aí a gente vai fazer 0 tirar 4, não é possível, a gente empresta. 10 tira 4, 6, 2 tira 2, 0, vírgula embaixo de vírgula, vírgula, 7 tira 7, 0. Por isso ficou 0,06, ou seja, 6 centésimos. E 20 menos 10, 10. 6 centésimos dividido por 10, a nossa vírgula desloca uma casa para a esquerda. Então, a gente tem como resultado 0,06 ou 6 milésimos aqui. Esse é o valor do m. Então, veja, a nossa equação, ela vai ser 0,006x mais n. Se nós olharmos as alternativas, a única que tem 0,006x é a letra A, e é essa mesma alternativa correta. Mas tá, e se fosse uma questão que não fosse de alternativa, como que você terminaria esse exercício? Não é difícil. Esse y e esse x, eles representam pontos dessa reta em questão. E esses valores que a gente tem aqui na tabela também são pontos dessa reta em questão. Então, eu posso pegar justamente esse primeiro ponto aqui, 10 e 7, 24, e substituir aqui, olha, 10 e 7, 24. Quer dizer que meu x é 10 e o meu y é 7, 24. Eu terei 7, 24 para o y e 10 para o x. Fazendo isso, ou melhor, 10 para o x, né? Eu falei e não escrevi. Então, vamos colocar aqui 10 para o x, tá certo? E aí, fazendo esse cálculo, nós teremos 7,24 igual a 0,006 vezes 10, a minha vírgula vem uma casinha para a direita, fica 0,06 mais n. Tá somando, vem subtraindo, 7,24 menos 0,06 é o valor do n. Fazendo essa subtração, nós teremos como resultado 7,18. Então, a nossa expressão, ela é completinha, olha só, 0,006x mais 7,18. Essa é a resposta que vai me dar a equação A, ok?
Vamos para o próximo, então? Veremos agora a resolução do sistema de equação linear. O sistema de equação linear, ele é dado pelas equações lineares que a gente estava vendo nos outros exercícios. Então, ele tem o mesmo modelinho da equação. Ela pode vir tanto reduzida quanto na forma geral. E a gente tem 3 tipos de solução para esse sistema de equação linear. Quando nós representamos graficamente o sistema linear, ele vai nos dar retas. Uma reta para uma equação, outra reta para outra equação. Quando essas retas se cruzam, elas vão ter um ponto comum. Justamente esse ponto comum, que faz parte das 2 equações, das 2 retas, vai ser a solução desse sistema. Então, essa é um tipo de representação. Então, quando as retas se cruzam, eu tenho uma única solução para esse sistema. Pode ser que ao representar graficamente o meu sistema de equação linear, eu tenha uma equação, uma reta que fique sobre a outra. Quer dizer que todos os pontos de uma reta também fazem parte da outra reta. Então, nós dizemos que essas retas são coincidentes. Quer dizer que a solução desse sistema é infinita, ou melhor, tem infinitos pontos de solução. Então, eu não consigo definir qual que vai ser essa solução. Então, nós dizemos que esse é um sistema com infinitas soluções. Então, ele é um sistema indeterminado. E eu tenho também a situação de representar graficamente esse sistema linear e ter 2 retas paralelas. Quer dizer que por mais que eu prolongue essas retas, elas nunca vão se cruzar. Então, quer dizer que esse sistema não tem solução. Então, olhem só o gráfico que a gente tem aqui representado por meio dessas 2 retas. A reta R, que é a reta verde, e a reta S, que é a reta lilás. A gente tem aqui um ponto comum entre elas, que é esse ponto P. Esse ponto P, ele tem um X para esse P e o Y para esse P. Quer dizer que esse ponto faz parte das 2 retas. Então, esse ponto é a solução desse sistema, tá certo? E aí, como que eu posso resolver um sistema de equação linear? Tem algumas maneiras de resolver o sistema de equação linear. Aqui, a gente vai resolver esse primeiro exemplo por meio da substituição. Então, a gente tem o sistema x mais y igual a 3, que é a primeira equação do nosso sistema, e tem x menos 3y igual a 7, que é a segunda equação do sistema. O método da substituição, a gente faz da seguinte maneira. A gente vai pegar essa primeira equaçãozinha aqui e a gente vai isolar essa letra x. Então, o y a gente vai mandar para o segundo membro, para o outro lado, fazendo menos y. Então, a gente vai ter como resultado disso essa terceira equação que a gente tem aqui, que eu estou marcando. Vai ficar x igual a 3 menos y aqui. Quer dizer que tudo que tem x na segunda equação, eu vou substituir por esse 3 menos y aqui. E é o que foi feito nessa outra linha que a gente vê aqui. Onde tinha x na equação, tiramos esse x e colocamos no lugar 3 menos y e continuamos a escrever essa segunda equação. Menos 3y igual a 7, que vai resultar em... Esses parênteses eu posso retirar e eu posso juntar menos y com menos 3y e... Esse 3 pode ir para o segundo membro como menos 3. E aí a gente vai ter como resultado 4y igual a menos 4, fazendo os ajustes necessários, multiplicando por menos 1, porque a equação vai ficar com y negativo, e chegamos à solução que o y é menos 1. Sabendo que o y é menos 1, é só substituir em qualquer equação que a gente tem aqui, onde tem y, coloca menos 1, Ele escolheu aqui no exemplo substituir na primeira equaçãozinha inicial. Então, onde nós tínhamos x mais y igual a 3, ficou x mais menos 1, que é o valor de y, igual a 3. Esse menos 1 a gente vai trocar para o segundo membro colocando mais 1, e aí nós chegamos à conclusão que o x é igual a 4. Então, a gente tem o ponto de interseção entre essas duas retas, ao representar graficamente, ou a solução desse sistema vai ser o ponto de coordenadas 4 e menos 1.
tá certo? E aí a gente tem algumas situações que nos levam à representação de sistema linear, e é o que a gente vai ver aqui nessa questão 6. Em um estacionamento há 20 veículos automotores. Entre eles, há carros com 4 rodas cada um e caminhões com 6 rodas cada um, em um total de 90 rodas nesse estacionamento. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, a quantidade de carros e caminhões nesse estacionamento. Dica: ao realizar a atividade, indique X a quantidade de carros e por Y a quantidade de caminhões. Então veja, nós vamos construir um sistema linear com esse problema. Nós vamos chamar os carros de X e os caminhões de Y. E aí nós temos o quê? A quantidade de carros mais a quantidade de caminhões é igual a 20. Quando ele fala em relação às rodas dos carros e caminhões, e ele me dá um total de 90 rodas, é porque eu posso escrever a segunda equação desse sistema. O carro, ele tem 4 rodas. Então, se eu pegar 4 rodas vezes a quantidade de carros que eu tenho ali, mais os caminhões têm 6 rodas aqui, 6 vezes a quantidade de caminhões que eu tenho, vai dar a quantidade de 90 rodas nesse estacionamento. Então, olha só, eu tenho um sistema de equação linear aqui. Então, eu posso resolver esse sistema pelo exemplo que eu acabei de mostrar para vocês. Eu posso isolar o x nessa primeira equação, e aí eu terei x igual a 20 menos y. E aí, na segunda equação, onde tem x, eu faço essa substituição por 20 menos y. Então, aqui eu tenho 4x. 4x é 4 vezes x. Então, eu terei 4 vezes o 20 menos y, que é a substituição que nós faremos aqui no lugar do x. Copio o restante da segunda equação, mais 6y igual a 90. E aí é só resolver essa equação, nós vamos descobrir a quantidade y, que é a quantidade de caminhões que tem nesse estacionamento. Então vamos lá, 4 vezes 20 vai dar 80, 4 vezes menos y, menos 4y, mais 6y igual a 90. Menos 4y mais 6y, eu posso fazer essa operação. 6 menos 4 é o que eu tenho que fazer. 6 menos 4 vai resultar em 2y igual a 90. Esse 80 que ele está somando no primeiro membro, no primeiro lado, a gente vai passar para o segundo membro, para o segundo lado, fazendo menos 80. E aí nós teremos 2y igual a 90 menos 80, 10. E aí a gente vai ter que o y é igual a 10 dividido por 2, e y é igual a 5. Quer dizer que nesse estacionamento nós temos 5 caminhões, que é a letra y que nós representamos pelos caminhões aqui. Se eu tenho 5 caminhões aqui e eu sei que a soma de carros e caminhões dá 20, então a gente vai saber aqui que a quantidade x de carros é só fazer 20 menos 5, que são os caminhões, que vai dar 15. Então, quer dizer que eu tenho 15 carros e 5 caminhões. Só que presta atenção na hora de você marcar a alternativa, que tem que ser na ordem que ele te perguntou. Ele perguntou qual a quantidade de carros, que nós chamamos de X, e caminhões aqui nesse estacionamento. Então, carros 15 e caminhões 5. Então, tá aqui, 15 e 5, letra D é a alternativa correta, tá bom? Vamos para o próximo? Questão 7. Em uma loja de roupas, Ivan paga por uma camiseta e uma bermuda um total de R$40. Na mesma loja, Carlos compra 2 camisetas e 4 bermudas do mesmo modelo por R$110. Com essas informações, podemos concluir que o preço da camiseta e da bermuda, respectivamente, é um problema muito semelhante ao anterior que nós fizemos. A gente pode resolver por meio também de sistema. Vamos chamar a camiseta de X e a bermuda de Y. Então, comprando uma camiseta e uma bermuda, vai pagar R$40 por isso. Se comprar 2 camisetas, então 2x, e 4 bermudas, 4y, vai pagar 110 por isso. E aí a gente vai resolver esse sisteminha e vamos dizer quanto que vai ser pago por cada camiseta e bermuda aqui. A gente vai resolver também
por meio da substituição. Pega essa primeira equaçãozinha, isola o x, teremos x igual a 40 menos y. Na segunda equação, onde tem o x, a gente vai substituir por 40 menos y. Teremos, então, 2 vezes 40 menos y, copia o restante, mais 4y igual a 110. Vamos fazer a distributiva aqui desse 2. 2 vezes 40, 80. 2 vezes menos y, menos 2y. Mais 4y igual a 110. Posso fazer essa operação, 4 menos 2y, teremos 2y igual a 110. O 80 que está somando aqui no primeiro membro, a gente escreve no segundo membro, subtraindo. Teremos aqui 2y igual a 110 menos 80, resulta em 30. O y vai ser, o 2 está multiplicando, a gente vai trazer junto do 30, dividindo. Y igual a 15. Nós chamamos a bermuda de y. Então, sabemos aqui que a bermuda vai custar R$15. Sabendo que uma bermuda e uma camiseta vai dar 40, então é só a gente fazer x igual a 40 menos 15. 40 menos 15, 25. Então, chegamos à conclusão que x, camiseta, custa 25, bermuda, y custa 15. Então, a resposta vai ser 25 e 15. Veja, tem que ser na ordem que ele falou aqui, ó. Camiseta e bermuda primeiro. Então, x e y depois. Então, olha só, tem a alternativa 15 e 25, são os valores que a gente achou. Se a gente não prestar atenção, a gente marca essa alternativa aqui de forma errada. É a alternativa C, 25 e 15. Tudo bem? Vamos para o próximo. Questão 8. A questão 8 diz assim: o gráfico abaixo mostra a variação da posição em relação ao tempo de dois objetos A e B, em uma trajetória retilínea. Em um determinado ponto, os dois objetos se encontram. Assinale a alternativa que contém a informação correta sobre esse gráfico. Bom, para nós conseguirmos responder qual é a alternativa correta para esse gráfico, nós temos que saber qual é esse ponto que essas duas retas se encontram aí. Então, eu tenho que saber qual que é o tempo, que é o eixo X, e o espaço, né, em metros que ele percorreu aqui. Então, o ponto que eu estou procurando, ele vai ter coordenadas T e S aqui. Se a representação está sendo como uma reta, ela vai ter como resultado, como representação, mx mais n, como nós estávamos falando da equação da reta. Eu coloco na forma reduzida, que é mais simples da gente achar o valor de m e de n aqui. Então, vamos começar encontrando a equação das retas, para depois nós encontrarmos esse ponto comum entre essas retas. Tá certo? Então, olha só, começando pelo objeto A, que é essa linha amarelinha, laranjinha, né? Depende de como que você tá enxergando aí. Então, olha só, os pontos que fazem parte dessa reta é o 45 lá em cima, ou seja, esse pontinho aqui é o 0 e 45, que se você lembrar, ele é o coeficiente linear da reta. Então, nós podemos dizer que essa reta, ela já vai ter, olha só, mx mais 45. Eu só preciso encontrar quem é o m dessa reta para a gente encontrar essa equaçãozinha aqui. Então, eu já tenho o linear, que é o 45, e tenho esse ponto aqui embaixo, que é 4,5 e 0. Se esse ponto está em cima do eixo horizontal, significa que esse ponto é 4,5 para o x, no caso aí seria 4,5 para o t, e 0 para o y. Então, a gente tem aqui esse pontinho 4,5. Como que eu vou achar as coordenadas do m? A gente vai fazer aquela variação do y dividido pela variação do x. Como assim? Seria o y2 menos y1 dividido pelo x2 menos x1. Então, o ponto seria 0 menos 45...
0 menos 45 dividido por 4,5 menos 0. Teremos menos 45 dividido por 4,5. E aí a gente pode recordar como que a gente faz divisão com números decimais. A gente iguala as casas após a vírgula e a gente apaga essa vírgula. Então aqui basta que a gente acrescente um 0 aqui em cima e divida por 45, tá certo? Então a gente vai ter aqui como valor de m menos 10. Então olha que legal, a gente encontrou aqui a equação que representa esse objeto A, y igual a menos 10x mais 45. O nosso m, nosso coeficiente angular, ele ficou negativo. Toda vez que o coeficiente angular é negativo, ele representa uma reta decrescente, que é o caso desse objeto A mesmo, que é uma reta que é decrescente, tá bom? Então vamos fazer a mesma coisa para encontrarmos agora a equação que representa o objeto B, que é essa reta azulzinha. Vamos ver os pontos que a gente consegue enxergar aqui nesse gráfico que representa essa reta do objeto B. Veja, ele passa pela origem do sistema, que é o ponto 0, 0. Então tá aqui, olha, o objeto B, ele tem nessa reta os pontos 0, 0 e também o ponto de coordenada 5 e 25. Tá bom? Olha uma coisa interessante que acontece quando a reta passa na origem. Quer dizer que o meu coeficiente linear, o n da minha equação da reta, é 0. Então aqui eu só preciso encontrar quem é o m dessa reta. E para encontrar o m, a gente vai fazer a variação do y e do x também. Então a gente vai fazer o 25 menos 0 dividido por 5 menos 0. Que vai ser 25 dividido por 5, que é igual a 5. Então, a nossa segunda equação aqui, ela vai ser igual a y igual a 5x. Então, eu já tenho as duas equações que eu preciso. Tendo as duas equações, a gente vai resolver o sisteminha com essas duas equações. Y igual a 5x aqui. Veja, y igual a menos 10x mais 45 igual a y igual a 5x, quer dizer que a segunda parte das minhas duas equações são iguais. Então é só eu igualar essas duas partes e encontrar esses valores que eu estou buscando aqui. Então olha só, menos 10x mais 45 é igual a 5x, tá certo? Então, vamos resolver essa equação. Vamos fazer menos 10x menos 5x igual a menos 45. E aí teremos menos 10 menos 5x, sinais iguais a gente soma e mantém o mesmo sinal. Então, a gente vai ter aqui menos 15x igual a menos 45. Como eu tenho o meu x negativo, a gente vai multiplicar os dois lados da equação para que a gente troque esse sinal negativo. Então, a gente vai ter 15x igual a 45. Esse x vai ser 45 dividido por 15, x vale 3. Encontrei que o meu x vale 3, que na verdade ele está representando o tempo aqui, que esses objetos se encontraram, né? Então, aqui é 3, e aí eu preciso encontrar quantos metros que ele estava ao sair da origem aqui. É só a gente substituir tanto na primeira equação quanto na segunda. Eu vou substituir na segunda, nesse y igual a 5x. A gente vai ter y igual a 5 vezes 3. E aí nós encontramos y igual a 15. Então, esse S aqui representa 15 metros. E aí vamos ver qual que é a alternativa que combina com as respostas que encontramos aqui. Os objetos se encontram depois de 15 segundos? Não, depois de 15 metros, né? Então, não é a letra A. Letra B, os dois objetos se encontram apenas duas vezes? Não, eles se encontraram uma vez, que é nesse ponto comum aqui. Os dois objetos se encontram na posição 15 metros da trajetória? Sim, eles se encontram após 15 metros da trajetória. É a alternativa C, a resposta correta desse exercício. Tá certo? Então,
Por hoje é só, ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau, beijo, cheiro e queijo. Até mais!